Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a nossa segunda aula de geografia da plataforma Classroom. Eu espero estar falando certo ou pronunciando certo o nome da plataforma, até porque senão a professora Andresa vai bater na gente. Então, vamos lá. Senhoras e senhores, é o seguinte, o conteúdo da nossa aula de hoje é muito simples. Falaremos sobre as fases do capitalismo, com o objetivo dessa aula sendo compreender as fases do sistema capitalista, tudo bem? Então vamos lá. Lembre-se de uma coisa. Tudo que eu vou escrever daqui para frente você tem copiado no seu caderno. Você tem a explicação do que eu vou fazer aqui também em sua cabeça. Mas, como foi tudo no início do ano, talvez você não se lembre. Então estamos aqui para recordar e revisar este conteúdo, tudo bem? Espero que vocês gostem. Mal feito, feito e vamos lá. Então vamos lá. Como eu tinha dito em sala de aula, quando eu expliquei no início do ano letivo de 2020 este conteúdo para os senhores, o capitalismo ele tem fases. Assim como a vida, a gente começa pequeno, vai crescendo, estudando, trabalhando, se casando, tendo filhos, até que a nossa velhice chega e nós vamos para o grande, assim como os velhos diziam, vamos para o grande. Então, senhoras e senhores, o que eu quero mostrar para vocês é que o capitalismo, assim como a vida, tem suas fases. E a primeira fase do capitalismo ela é conhecida como fase comercial. O capitalismo comercial. E o capitalismo comercial ele é marcado por isso aqui que eu vou colocar para vocês agora. Ó. Mercantilismo. Mercantilismo. Senhores, o que vocês precisam entender é que o capitalismo comercial, ele já ganha esse nome comercial exatamente pela troca de mercadorias e principalmente de matérias-primas entre as grandes metrópoles, os grandes países do continente europeu. Essas matérias-primas, elas eram transportadas através do mar Mediterrâneo, como vocês podem ver nesta imagem aqui. Transporte de mercadorias e não só mercadorias, matérias-primas. E como vocês podem ver neste mapa, você tem a Europa e você tem a África. Aquele mar que divide o norte da Europa, o norte da África e o sul da Europa é um mar conhecido como Mar Mediterrâneo. Este era um mar dedicado e utilizado para as trocas comerciais, tudo bem? Vale ressaltar que essas matérias-primas, em grande maioria, vinham do continente africano e também das Américas. Ótimo, voltando aqui para a nossa parte, capitalismo comercial. Primeira parte, mercantilismo. Saiba que o mercantilismo é exatamente essas práticas, um conjunto de práticas onde fazem a troca de matérias-primas e a comercialização das mesmas, tudo bem? Então vamos lá continuando. Neste período, o sistema era calcado na busca pelo controle de matérias-primas e de metais preciosos. A busca por metais preciosos era conhecida como metalismo, ok? Metalismo nada mais é do que a busca por metais preciosos. Ótimo. Continuando a nossa explicação. E não só isso, você precisa saber que quem controlava tudo isso era uma prática conhecida como protecionismo, que estava pautado na figura de um rei. Ou seja, a economia ela era estatal, pautada no rei. Tudo bem? Esta é, de forma bem resumida, as características da nossa primeira fase do capitalismo, conhecida como capitalismo comercial. Senhores, nem sempre a vida tudo fica na fase comercial. E mais uma coisa, mais uma característica que não pode faltar aqui, ó. Toda essa matéria-prima ela era processada de forma assim, ó, manufatura. Ou seja, toda matéria-prima que
primeiro era construída e transformada em um produto, ela era feita de forma manufaturada, ou seja, feita pelas mãos. Tudo era produzido à mão. E é nisso que nós vamos, é com esta característica que nós passamos para a próxima fase do capitalismo, conhecido como capitalismo industrial. O capitalismo industrial, obviamente, ele é marcado pela revolução industrial. E a revolução industrial é o marco do surgimento das primeiras, adivinha, pelo nome, primeiras máquinas. A mais famosa dela, obviamente, é o surgimento da máquina a vapor. E aqui, com o surgimento da máquina, toda a matéria-prima ela não era mais produzida e transformada em um produto pelas mãos. Agora, ela é transformada pelas máquinas, o que nós damos isso ao nome de maquinofatura. Ou seja, tudo agora é produzido pelas máquinas. O que acelerava o processo. Antes, uma simples camiseta que demorava uma semana para ser feito, agora era feito em apenas um dia por uma máquina e não mais pelas mãos humanas. Tudo bem? Mas lembre-se, quem operava as máquinas, obviamente, eram as mãos humanas. Tudo bem? Não vamos esquecer disso. Ótimo. Senhores, na fase do capitalismo industrial, uma outra característica que nós podemos colocar aqui é o crescimento demográfico. Crescimento demográfico nada mais é do que o crescimento populacional. Tudo bem? Crescimento populacional. Porque com o surgimento das máquinas, essas máquinas não estavam instaladas no campo, essas máquinas estavam instaladas nas cidades. Então a população começou a fazer isso aqui, ó, êxodo rural. O êxodo rural é exatamente o processo onde as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Por que ir para a cidade? Porque as grandes fábricas se encontravam nas cidades e era onde tinha emprego. Tudo bem? O êxodo rural, êxodo vem de saída do campo. Êxodo rural é nada mais nada menos do que a saída do campo. Tudo bem? Outra característica que nós não podemos esquecer aqui, crescimento demográfico, que é o crescimento populacional, é a mesma coisa que crescimento do número de cidades, ou seja, crescimento das cidades, o famoso crescimento urbano. Nesta fase aqui, as cidades crescem porque as indústrias se expandem e essas indústrias vão para outras cidades. Indo para outras cidades, o número de crescimento das cidades aumenta esporadicamente. Tudo bem? Então vamos lá. Saindo da fase industrial, nós vamos para a fase financeira do capitalismo, conhecido como capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ele é marcado pelo surgimento disso aqui, ó, senhoras e senhores, dos primeiros bancos e grandes empresas. Surgimento dos bancos e das empresas, tudo bem? Para muitos, essa é a atual fase do capitalismo, marcada pelo protagonismo exercido pela especulação financeira. Essa especulação financeira nós chamamos de bolsas de valores, onde agora o dinheiro ele não é mais físico, você investe um dinheiro em ações de grandes empresas, apostando que essas empresas vão progredir, evoluir, prosperar e com isso o seu dinheiro se expanda, cresça e volte em maior número às suas mãos. Tudo bem? Continuando, em algumas abordagens, disse que o capitalismo financeiro houve uma espécie de fusão entre o capital bancário, ou seja, dos bancos, e o capital industrial
das indústrias. Quando isso acontece, essa fusão entre os bancos e as indústrias, as empresas crescem a um ponto de serem chamadas de transnacionais. Transnacionais é quando uma empresa alcança um nível de escala mundial. Olha aqui nessa página ao lado e observem essa primeira figurazinha que está aqui em cima. Ali nós vemos o logo do McDonald's, da Coca-Cola, da Nike, da Subway, da Goodyear, deixa eu ver o que mais aqui, da IBM, da Intel, da Google, Microsoft. Ou seja, todas essas são empresas que atuam no mundo inteiro, a nível de escala global. Quando uma empresa cresce a esse ponto de ter uma empresa instalada em vários países, em vários continentes diferentes, ela é chamada de uma empresa transnacional. Tudo bem? Com o capitalismo financeiro surgem as empresas transnacionais. Ótimo? E não só isso. Olhem para a imagem abaixo aqui. Aqui na imagem abaixo, vou apontar a setinha, nós temos uma imagem que representa outra característica do capitalismo financeiro, que eu vou colocar aqui, que é a globalização. Tudo bem? A globalização nada mais é do que é um processo de expansão da economia, da política e da cultura a nível mundial. Ela promove a impressão de que não existe mais fronteiras geográficas. É como se o mundo agora estivesse completamente unido pela troca de informações. E tudo isso pode ser verificado nesta imagem aqui de baixo, ok? Esta é a nossa globalização. Tudo bem, senhoras e senhores? Essas são as 3 fases do sistema capitalista, algumas de suas características que vocês não podem se esquecer. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau!